Muito bom tê-lo conosco mais uma vez. Que Deus use e lhe abençoe. O meu medo é dizer para ele ficar à vontade, porque no primeiro culto ele ficou muito à vontade mesmo. Mas foi uma benção. Foi muito bom mesmo. E ele disse que eu é que ia ficar mal na fita. Então que seja assim. Fica bem e eu é que fico depois resolvendo aqui os meus problemas. Tá bom? Deus abençoe você, querido. Amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que Deus abençoe grandemente sua vida no dia de hoje. Você sabe que essa história de ficar à vontade, a culpa é do pastor da própria igreja, porque eu falei com ele até que horas que eu podia pregar, e ele disse que era para ficar à vontade. Aí eu fiquei mesmo. Eu acho até que os irmãos deveriam fazer uma reunião depois e cobrar essas coisas do pastor, e serem bem firmes com ele, tá bom? Mas o primeiro culto foi uma maravilha, meus irmãos. Nós passamos do tempo aqui, os irmãos estavam lá fora, mas é que houve um momento de apelo aqui, alguns juniores entregando a vida a Jesus, pessoas voltando, então foi um atraso abençoado, amém? Quero convidar você à leitura da palavra de Deus. Eu sei, nós vamos ler agora 2 Reis capítulo 5. Eu sei que o ritmo da igreja aqui é de a mesma mensagem pregada no primeiro culto da manhã ser pregada no segundo. Mas o pastor Purim pediu para eu ficar bem à vontade, e eu estou ficando bem à vontade por uma razão muito especial. Nós vamos trocar aqui agora. No primeiro culto eu preguei uma mensagem, vou trazer outra mensagem agora, e os irmãos, queria chamar-lhes a atenção. O Senhor Deus é o personagem principal aqui, mas dentre nós estamos hoje prestigiando ao máximo os juniores. Esse grupo aqui me ouviu pregar uma mensagem agora há pouco. Em consideração a esse grupo, em consideração a eles, eu queria trocar, irmãos, para abençoá-los mais, tá bom? Então nós vamos ler agora a palavra de Deus em 2 Reis, no capítulo 5, quando leremos a história de uma menina, do verso 1 até o verso 4. 2 Reis, capítulo 5, de 1 a 4. Antes da leitura da Bíblia, deixa eu dar uma explicação aqui, igual fizemos no primeiro culto. É o seguinte: num determinado momento, eu tenho que virar a chave, tenho que mudar o canal. Isso é muito importante. Você sabe que a frequência, a sintonia dos adolescentes, dos juniores, ela é diferente, uma questão de linguagem. Nós estamos falando numa linguagem e eles falam em outra linguagem. Então eu queria pedir a você a liberdade para, no meio da mensagem assim, eu mudar de frequência e tentar falar numa linguagem para os juniores entenderem melhor. Você sabe que os juniores, por exemplo, dizem assim, ou os adolescentes: você conhece aquela menina? Ou alguns dizem aquela mina. O pastor, a linguagem do pastor é outra. Você conhece aquela varoa? Então muda muito, não é verdade? No primeiro culto aqui, nós tivemos a participação deles falando, dando as boas-vindas, e uma participação de uma junior. Ela disse assim, que tudo dê certo aqui. Na linguagem de pastor, na linguagem de adulto, como é que é o tudo dê certo aqui? Que o Senhor abençoe, não é? Um junior orou no primeiro culto. O pessoal foi, entregou os dízimos e ofertas, e ele disse: obrigado pelo pessoal que veio aqui. Então, obrigado pelo pessoal que veio aqui, todo mundo que veio aqui. Numa linguagem de pastor, como é que é todo mundo que veio aqui? Abençoa, ou obrigado pelos teus servos aqui. Então tem uma hora que vocês vão me ajudar, eu vou estar falando numa frequência, depois tem que mudar para outra, em consideração a eles, tá bom?
Vamos ler então a palavra de Deus. Diz assim: Naamã, comandante do rei da Síria, era um homem importante, muito respeitado diante do seu senhor, porque o Senhor havia livrado os sírios por intermédio dele. Era um guerreiro valente, porém leproso. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi dizê-lo a seu senhor, assim falou a menina da terra de Israel. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer por Tua bondade nesta manhã, pela grande oportunidade de estarmos aqui ao redor da Tua santa palavra. E agora, Senhor, pedimos que ela faça sentido para cada um de nós, e que Teu Espírito Santo nos unja, ungindo o nosso entendimento, olhar, o ouvir de cada um. Nós pedimos que agora, Senhor Deus, todo espírito contrário, todo espírito de crítica, de resistência, seja agora retirado desse lugar, que haja, Senhor, um ambiente de liberdade espiritual. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero chamar-lhes a atenção, meus irmãos, para uma pessoa que passa nessa história, para alguns pode passar desapercebida, porque o personagem principal, o foco de toda a Bíblia é Deus. Mas em termos humanos, meus irmãos, há um homem chamado Naamã. Esse homem era um forte e valente guerreiro. Ele era comandante do exército da Síria. Esse homem, através dele, a Síria havia obtido várias conquistas de guerra. Portanto, era um estrategista de guerra. Era também um homem valente. E era um homem que gozava de grande prestígio. O rei o respeitava muito. Numa das investidas que o exército fez, trouxe de Israel uma menina. Naamã colocou aquela menina como escrava em sua casa. Agora nós precisamos, irmãos, mudar a frequência aqui um instantinho. Posso mudar a frequência? Então vamos lá. Pessoal, escuta uma coisa aqui. Olha, todo mundo para cá. Tinha um homem que era um militar. Ele era um comandante. Era um homem muito poderoso, muito corajoso também. Todo mundo respeitava aquele homem. O rei confiava muito nele. Só que ele tinha um problema. Ele tinha uma lepra. A lepra é uma doença na pele. E aquela doença de pele era incurável, não tinha cura naquele tempo. Uma vez o exército do Naamã foi até Israel, pegou uma menina que morava lá e levou para a Síria. Sabe o que o Naamã fez? Colocou ela para ser escrava dentro da casa dele. Ser escrava é legal? Não, é terrível, porque a pessoa não manda nela mesma, ela tem que obedecer em tudo o dono da casa. E uma outra coisa, o escravo ganhava dinheiro? Não ganhava dinheiro. O escravo tinha que trabalhar e não ganhava nada. Se o escravo quisesse ir embora, podia ir embora? Se quisesse ir no cinema, podia ir? Se quisesse comprar um telefone, podia? Se quisesse passar um WhatsApp para a mãe, podia? Não podia fazer nada. O escravo era uma pessoa sem liberdade nenhuma. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui. Uma menina aqui ou um menino, se fosse pego na sua casa e levado como escravo para a casa de alguém, ia gostar? Claro que não. Ia perder a família, ia perder o convívio do lugar onde foi criado, tudo quase é ruim. Mas sabe o que aconteceu com essa menina? Essa menina que foi levada para a casa do Naamã, o Naamã tinha essa lepra. Ela chamou a mulher do Naamã
e disse para a mulher do Naamã assim: quem dera, como seria legal, como seria bom, seria tão legal se ele fosse lá da terra, na terra onde eu fui criada, lá em Israel. Lá tem um profeta lá, era o pastor deles lá. Lá tem um profeta, e esse profeta iria orar a Deus e ele ficaria curado dessa lepra. Mudando agora de frequência. Meus irmãos, essa história tem muitas lições para as nossas vidas. Tanto a figura do Naamã, mas eu quero chamar-lhe a atenção para a figura da menina. A figura da menina. E como uma simples menina, como uma simples escrava, pode ajudar a mudar a vida de alguém. Muitos de nós, meus irmãos, estamos vivendo um complexo de inferioridade sem sentido. Muitos de nós estamos vivendo uma autodepreciação e uma consciência de que Deus não pode te usar, Deus não pode usar a sua vida, você não pode ser um canal de bênção, você não pode influenciar na vida das pessoas, o que não é verdade. Primeira coisa que eu queria lhe chamar a atenção sobre a menina, é que essa menina era uma menina livre de mágoas. Livre de mágoas. Essa menina foi tomada da sua casa, tomada da sua família, viveu um drama, meus irmãos, que só aqueles que são vítimas de guerra que têm noção. Nossa igreja, por exemplo, em Irajá, acolheu durante um tempo uma jovem, uma moça. Aquela moça chama-se Ornella, refugiada de guerra. Veio parar no Brasil nas seguintes circunstâncias: morava com os seus pais, com suas irmãs, o pai um professor com curso no exterior, o pai um homem de prestígio no lugar. E aquela menina estava voltando da faculdade, da escola, com as suas colegas, andando e chegando em sua cidade, quando de repente viu a cidade praticamente em chamas. Ela viu a sua casa pegando fogo. Ela viu a casa pegando fogo e todos saíram correndo. Ela também correndo, porque os rebeldes vinham atrás matando as pessoas. Num determinado ponto ela não aguentava mais, não suportava mais correr. Ela se jogou, porque na fuga uns foram à frente, depois veio uma leva de rebeldes, outra leva de rebeldes, e ela foi encontrando pessoas mortas no caminho. Mas uma leva que vinha atrás de rebeldes queria matá-los. Ela se jogou no chão, no meio de mortos, e se fingiu também de morta. Ela passou sangue dos outros nela mesma. Num determinado momento eles se levantaram dali, foram andando, vieram outros rebeldes e pegaram, levaram para Tanzânia. Ela calcula que tenha ficado na Tanzânia uns 15, 16 dias, porque ela perdeu um pouco a conta. Ficou escravizada ali. Uma pessoa chegou, olhou para ela e com uma mensagem assim, olho no olho. Ela disse que era como se o rapaz dissesse: quando eu voltar aqui, você me siga. Você me siga. O rapaz voltou um tempo depois e fez um sinal para ela. Ela saiu às escondidas e foi seguindo. Ela não sabia se o rapaz queria ajudá-la ou aproveitar-se dela, mas ela não tinha escolha. Ele a pegou e a levou a um navio, colocou-a no lixo do navio e disse: você não apareça para ninguém. Essa moça, ela calcula que mais uns 15, 14, 16 dias, ela viajou no lixo do navio, comendo amendoim, tomando água, e às vezes ele levava pão. O navio saiu, ela veio parar em Santos, São Paulo. Depois de um dia que o navio estava parado, o rapaz a tirou de lá e botou no meio da rua e disse: boa sorte. Ela saiu, foi numa lanchonete fétida, ela estava fétida, faminta. Chegou ali na porta da lanchonete, o rapaz percebeu o estado que ela estava, deu um salgado, um joelho e um suco.
ela começou a entender mais ou menos o que eles estavam falando, porque o pai morou com a família, o pai dela morou com a família em Angola, onde se fala português, um pouco, um sotaque claro diferente do nosso, mas ela entendia, e ela juntou um pouco do português que ela aprendeu em Angola com o francês que fala na sua terra, e ela começou a se comunicar com o rapaz. O rapaz chamou alguém do Porto que era francês, um africano que fala francês. Ele veio e conversou com ela, descobriu que aqui no Rio de Janeiro havia um grupo de rapazes que moravam aqui da mesma terra dela, do Congo, e ligou para eles, eles mandaram o dinheiro da passagem, ela veio morar com eles aqui. O casal de nossa igreja viu aquela moça sozinha na república de rapazes. A irmã de nossa igreja se aproxima dela e diz para ela: você não quer ir comigo na minha igreja? Ela disse: aqui tem uma igreja. Entendendo português com dificuldade ainda, ela foi levada à igreja, viveu conosco lá, meus irmãos, como uma querida de todo mundo. Um domingo de manhã como esse aqui. Aí, irmãos, a história é longa. Ela virou página inteira de um jornal Globo de domingo. Mas a história é meio longa, mas é o seguinte: essa moça trabalhou aqui no Brasil, legalizou a sua situação, mas e agora? Onde está o pai e a mãe? Onde estão as irmãs? Tenta achar para todo lado, aqui e ali, Facebook, um jeito, nada. Encontra uma tia em Chicago. Pelo Facebook comunica com a tia não tem notícia da mãe, das irmãs e do pai dela. Ela entendeu que todo mundo morreu. No documento dela aqui no Brasil, no lugar de pai e mãe, no lugar do pai, ela colocou o nome do avô, porque ela pensou que o pai havia morrido. Então ela disse: o meu avô, se algum dia alguém tentar fazer contato, pode conseguir fazer com o meu avô. Agora, meus irmãos, o tempo passa. Resumindo, a família dela, não morreu ninguém, foram levados para o Senegal. Do Senegal, meus irmãos, a tia de Chicago encontra e arranja um jeito deles irem para os Estados Unidos. Ela está aqui no Brasil, um sábado de manhã, deitada no chão, o telefone celular toca. Quando ela diz alô, uma voz feminina grita: minha filha! No dialeto dela. Era a mãe. Irmãos, conversaram por umas 2 horas e pouco ao telefone. E agora, para levar essa menina para a mãe, que dificuldade, irmãos. Primeiro que ela não vai conseguir visto para os Estados Unidos nunca. Ela já está refugiada no Brasil. Ela chega lá com... Você imagina, dificuldade. Tentei ajudar meus irmãos através de gente influente nos Estados Unidos. Nada. Mas aí agora, um domingo pela manhã, nós descobrimos que parte da família está num lugar na Europa. Nossa igreja, ela entra com a documentação para fazer um passeio num outro lugar da Europa. Quando consegue o visto para esse outro lugar da Europa, ela fala: pastor, está tudo certo. Nossa igreja, num domingo de manhã assim, eu pedi aos pais que estavam ali, só pai, não valia oferta de mãe, não valia oferta de quem não fosse pai, só pai. Você que é pai, o pai dela não está aqui hoje, mas você que é pai, quer se colocar no lugar do pai dela, e quer ajudar essa menina a ir para o lugar da Europa. Eu não podia falar, como estou evitando de falar o lugar até agora, porque ela ainda não está totalmente legal lá. Você vem aqui à frente, porque ela precisa da passagem, disso e disso e disso. Ela vai descer num lugar, nossa igreja vai ficar orando aqui, porque ela vai entrar num trem, tem que passar por um país, chegar num outro país e encontrar com parte da família. Irmãos, que coisa linda. Nós levantamos o dinheiro da passagem e eu disse: mas pai nenhum manda a filha para um lugar desse, só com o dinheiro da passagem. Nossa igreja levantou R$ 12.500 ali,
rapidamente, só pai. E mandamos ela de volta. Eu fiquei acompanhando, esperando ela chegar lá. Ligou para mim, estava na companhia do tio. E agora, se Deus permitir, eu acredito que nos próximos meses, eu irei lá fazer o casamento dela com um rapaz daquela nacionalidade. Irmãos, uma história, tem muita coisa dramática aí no meio que eu não estou contando. Um refugiado de guerra. Descobriram aqui no Brasil essa história toda. Iam para lá conversar com ela, tentando arrancar. Uma pessoa falou que ia escrever um livro, o outro falou que ia fazer um filme, o outro não sei o quê. Ela disse para mim: pastor, não aguento mais contar isso. Não quero mais falar, pastor. Essas pessoas estão querendo ganhar dinheiro e eu estou com outro propósito na vida. Meu propósito na vida é ficar livre de mágoa. Cada vez que alguém conta e pergunta, cada vez que alguém pergunta e me pede para contar, eu tenho que contar o que os soldados fizeram, eu tenho que contar o que os soldados faziam com as mulheres, eu tenho que contar o que os soldados faziam com os velhos, eu tenho que contar isso, aquilo, e eu quero ser uma pessoa liberta. Irmãos, aquela menina levada através de um fato dramático de guerra para a casa de um homem chamado Naamã, ela tinha tudo para viver uma vida amargurada. Essa menina só se tornou uma bênção porque ela foi livre de mágoa, porque se não fosse livre de mágoas, ela não desejaria o bem de Naamã. Naamã está sendo comido por uma lepra, e ela, se não fosse livre de mágoas, estaria achando bom, torcendo para a lepra acabar com ele, para não acharem cura mesmo, e tomara que além da lepra venha outra coisa. Você sabe que nós somos crentes, irmãos, a gente tem que ter até cuidado, que às vezes a gente faz uma oração meio que jogando uma praga na pessoa. A gente ora: Senhor, que tu que o Senhor pese a tua mão, que o Senhor... Irmãos, nós temos que ter uma vida livre disso. Se alguém te fez mal, se alguém afetou sua vida, seja uma ponte de bênção na vida dessa pessoa. Mudando de canal, olha para cá, pessoal, olha para cá. Aquela menina que foi levada lá para a casa do Naamã, não ficou com o coração dela com raiva do Naamã para sempre. É claro que ela não gostou. Ela ficou entristecida. Ficou triste porque o Naamã tirou ela da casa dos pais. Mas vocês sabem que quem vive com a mágoa assim no coração, com muita raiva... Me conta um segredo aqui, só entre nós aqui. Quem aqui já sentiu muita raiva? Eu já senti. Levanta a mão. Você já sentiu muita raiva? Abaixa a mão agora. Só que quando a gente sente muita raiva, nós devemos orar, sabe para quê? Para Papai do Céu, para Deus tirar aquilo de nós. Porque quem gosta de ficar com a mágoa no coração, é como a pessoa que bebe um veneno, pensando em matar a outra. Já pensou isso? Porque a mágoa é um veneno. Ah, eu vou acabar com fulano de tal. Vou tomar um copo de veneno aqui. Quem é que vai morrer? Quem tomou o veneno. O que é o veneno? O veneno é a mágoa, a raiva. Então, quem cultiva uma raiva muito grande, uma inveja dos outros, acaba cultivando algo que é mortífero para a sua própria vida. Entenderam? Aquela menina era livre de mágoas. Outra coisa, meus irmãos, aquela menina era uma menina cheia de fé. Cheia de fé. Por quê? Ela viu uma situação, ela viu um problema, um drama na vida de Naamã, mas ela sabia que Deus podia curar. Alguns de nós aqui, meus irmãos, estamos assim vivendo, quase que meio decepcionados com Deus. Eu tenho descoberto isso. Não é decepcionado com Deus por causa de alguma coisa ruim que aconteceu, não. Existe até um livro do Philip Yancey chamado Decepcionados com Deus. Decepcionado com Deus. A pessoa que sofre
alguma coisa muito dramática na vida, pode se perguntar por que Deus deixou isso, e sente uma certa decepção. Mas não é nesse sentido que eu estou falando de decepcionados com Deus, não. Estou falando no sentido seguinte: pessoas que oram, e elas oram, mas aí a coisa não acontece do jeito que elas queriam. Já conversei com pessoas assim: eu pedi a Deus, pastor, pedi a Deus para me livrar disso, pedi a Deus para me tirar dessa tendência que eu tenho. Eu tenho uma tendência carnal, eu tenho uma tendência na minha sexualidade ruim, eu tenho uma tendência, mas pastor, não está adiantando nada. Eu queria gostar da minha esposa, eu queria amar a minha esposa, já orei sobre isso, mas eu continuo gelado, eu continuo frio. Eu gostaria de gostar da minha igreja, mas eu não gosto da minha igreja, então eu orei já. Algumas pessoas dizem: eu já fui no psicólogo, não por causa de igreja, mas por causa de outras coisas. Já fui no psicólogo, eu já fiz tudo que eu podia fazer, eu não tenho mais nada que fazer. Meus irmãos, há um engano no nosso coração. Se, escute bem, se pedir a Deus não adianta, meu irmão, nada mais adianta, nada mais. Se Deus, que conhece todas as coisas, se Deus, que é o controlador, o dominador do universo, conhece o ser humano, sabe das coisas, todas as coisas da vida, porque Deus é especialista em todas as coisas que existem. Deus entende da área psicológica, da psiquiatria, Deus entende das células, Deus entende das reações químicas que existem em nós, Deus entende dos relacionamentos. Irmãos, Deus sabe das coisas que nós não sabemos acerca de nós mesmos. Por que reagimos de um jeito, por que reagimos de outro, por que pensamos do jeito que pensamos, onde estão a origem das coisas. Irmãos, aquela menina acreditou: se ele for lá, o profeta vai orar e Deus vai fazer. Eu gostaria de dar uma palavra a você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que entrou aqui nessa manhã, está aqui, mas está fora daqui. Como aquela criança, que a mãe mandou se assentar no banco, ela não queria se assentar. A mãe disse: senta, ela não queria sentar. Senta, não queria. A mãe foi e colocou na poltrona. E a criança diz: eu estou aqui, mas eu não estou aqui, eu estou em pé ali. Às vezes, meu irmão, há coisas na vida que nos fazem desse jeito. Você está aqui, mas você não está aqui hoje. Você está aqui, mas o seu desejo era outro, sua vontade era outra. Irmãos, pode haver alguém entre nós aqui que a vontade real é estar agora deitado numa cama fora da sua casa, com a companhia diferente dos seus familiares. Pode ser que alguém entre nós aqui gostaria mesmo de estar agora na porta de um bar. Gostaria mesmo, de todo o coração, de estar com uma outra pessoa, de ter um relacionamento com outra pessoa. Você não gostaria de estar num ambiente como esse de igreja, que na sua cabeça a essas alturas é muito moralista, é um lugar cheio de regrinhas. Sua vontade de você estar aqui, mas está em outro lugar, porque você já não está acreditando mais. Irmãos, uma das coisas que Jesus falou a respeito do reino de Deus é que nós temos que nos tornar como crianças. E a criança, quando se fala com ela, ela acredita. E Deus, meu irmão, Deus se agrada de quem acredita. A Bíblia não diz que Deus se agrada dos inteligentes. Deus não se agrada, a Bíblia não diz que é isso que agrada. Agrada ao Senhor uma pessoa cheia de cursos. Agrada ao Senhor uma pessoa que tenha boa retórica. Agrada ao Senhor uma pessoa que tenha boa posição social. Agrada ao Senhor uma pessoa esforçada no seu trabalho. Não,
A fé agrada a Deus, porque diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Que bom, irmãos, quando a gente vem para um culto como esse aqui, nosso coração está cheio de fé. Oh meu Deus, a situação está assim, o Senhor vai mudar em nome de Jesus. Senhor, a minha realidade não está boa, mas eu acredito que o Senhor vai mudar. Eu acredito que o Senhor vai operar. Uma coisa ruim está acontecendo no âmago da sua família, no seio da sua família, e você diz: mas eu acredito que Deus pode transformar essa coisa ruim em uma bênção. Eu acredito. Mudando de canal, vocês sabiam de uma coisa? Tem coisa ruim na vida que deixa a gente lá embaixo, deixa a gente tão triste. Mas nós devemos sempre acreditar que Deus pode abençoar e mudar aquilo que é ruim, fazer ficar bom. Aquilo que é ruim faz ficar bom. Não sei se já aconteceu na casa de vocês. Sabe o que aconteceu na minha casa uma vez? Uma vez não, um montão de vezes. Tinha lá assim uma janta que não estava parecendo estar muito legal. Eu estava assim, achando que queria comer uma coisinha diferente. E aquela janta estava assim um pouco parecendo que não estava boa. A minha mãe entrou lá, pegou arroz de feijão, colocou uma coisinha, colocou outra coisa. Vocês já comeram mexido na casa de vocês? Pode falar, a mãe não vai ficar com raiva não, pode confessar. Vocês já comeram uma coisa mexido, mexe tudo assim junto? Tem uns aqui que são sofisticados, não sabem o que é isso não. É uma outra geração. O pastor Purim foi criado em Senador Camará. Você imagina quantos mexidos ele não comeu, meu irmão? Ah, aqui tem um pessoal mais sofisticado, né? Na minha terra era mexido direto. Olha só, aquilo que parece que não está tão bom, aí a sua mãe fala assim: come. Aí você diz assim: não, eu não gosto. Come, eu não gosto. Aí você começa a comer meio à força. Quem aqui já comeu meio à força? Isso, todo mundo, parabéns pai, mãe, isso mesmo. Comeu meio à força, tem que comer. Aí preste atenção, olha para cá. Olha para cá. Olha aqui. Você está comendo meio à força, daqui a pouco você começa a gostar da comida. Porque você descobria que você não gostava, porque criança tem um negócio de falar que não gosta, mas nunca comeu. Não tem? Falou: não gosto disso não. Mas você já comeu? Não, nunca comi não. Mas como é que não gosta? Deus faz uma coisa assim, tem coisa na vida da gente que parece que é ruim. Deus, leva lá para a cozinha dele e coloca umas coisas ali legais, coloca umas coisas deliciosas e transforma aquilo que está parecendo que não é legal numa grande bênção. Mudando de canal, meus irmãos, há coisas que quando vieram sobre nossas vidas, nós achamos que eram terríveis. Nós achamos que era o fim. De repente Deus usa aquilo para fazer a sua vida dar um salto. Uma menina livre de mágoas, cheia de fé. Agora uma outra coisa muito linda aqui, meus irmãos. Eu acho que essa menina é uma prova de que Deus usa os improváveis. Porque sempre é provável que Deus vai usar um improvável. É provável que Deus vai usar uns improváveis. Um professor nosso do seminário, meu e do pastor Purim, eu não me esqueço que no primeiro dia de aula, ele disse: quem aqui se sente chamado para o ministério? Professor muito crente, pastor Vitor Manuel Valente, lá da igreja de Copacabana, amadão do nosso coração, um homem joia para a nossa vida. Só fez bem aquele homem para a nossa vida. O pastor Vitor chegou na sala de aula e disse: quem aqui se sente chamado para o ministério? Aí nós levantamos as mãos, todo mundo orgulhoso no bom sentido assim, feliz, sou chamado,
Porque você sabe que tem gente que acha que Deus não chama o outro, essas coisas assim, que Deus não chama, que o negócio de chamada é a pessoa que quer, etc e tal. Mas esses batistossauros como nós acreditamos nessas coisas todas. Nós acreditamos mesmo que Deus fala assim: vem para cá, porque eu vou te capacitar, você vai ser feliz fazendo isso. Nós somos batistossauros, esse povo atrasado, acredita tudo nisso. Eu, pastor Purim, também é batistossauro, o pai dele é retratossauro, porque o pai dele acredita mesmo que Deus chama. E é interessante ver esse pessoal que não acredita que Deus chama, eles passam a vida assim, só criticando os outros, criticando as igrejas, eles estão num outro planeta. Se apareceu um endemoniado, eles chamam o corpo de bombeiro. Entendeu? Porque aí na vida real, meu amigo, na vida real filosofar não adianta. Na vida real, eu tenho um sobrinho agora que veio estudar no seminário, ficou dormindo vários dias lá na minha sala em Irajá, que era o mais prático para ele. E nós temos um pastor lá que é muito usado por Deus nessa área de libertação. Aí às vezes meu sobrinho passava um WhatsApp para mim, assim: pastor fulano está ali na sala, está uma gritaria ali, está expulsando demônio. Depois, no outro, 2 dias depois, a mesma coisa. Depois, outro dia depois, a mesma coisa. Aí, às vezes ele já passava assim: pastor Isaac está aqui, pontinho, pontinho, pontinho. Eu já sabia. Aí, meus irmãos, lá na hora lá da libertação lá, não tem esse negócio de filosofar com Satanás, não. Olha, me diga uma coisa, você é aristotélico ou socrático? Não tem, ali é capeta mesmo, é demônio. Ali, meu irmão, é coisa do mal mesmo, para atrasar aquela vida, fazer sofrer. E você sabe, através do que a pessoa encontra libertação, em nome do moço de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Ah, mas será que havia o Jesus histórico, Jesus não sei o quê? Meu amigo, o diabo está crendo mais em Jesus do que você, porque quando fala em nome de Jesus de Nazaré, saia! Ele não fica ali, será que ele existiu? Será que não existiu? Não, ele sai fora. Ele sai fora. Sabe por quê? Porque há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Uma pessoa cheia de fé, Deus usa. Deus usou a menina. Pastor Purim, depois o senhor traduz para o outro canal, que eu não vou saber mudar de canal para explicar essa parte dos demônios. Então depois vai haver uma legenda dessa parte com o pastor Purim. Logo após o culto, uma pessoa cheia de fé, Deus usa. Olha o que eu ouvi outro dia. O pai do pastor Márcio Valadão disse que era um homem muito crente também. O pastor Márcio contou isso, eu estava numa reunião com ele, no auditório assim com ele. Ele disse que o pai é um homem muito crente, mas ele tinha um tio que era uma pessoa realmente dada às coisas do mundo, e realmente a uma vida espiritual presa, irmãos, a oferendas, a cultos, a espíritos e tudo. O pai do pastor Márcio tinha um paletó branquinho, usou muito aquele paletó, e um dia resolveu, começou a sentir no coração o desejo de dar aquele paletó pro irmão dele, ou pro cunhado, não sei, o tio do pastor Márcio, que tinha uma vida muito mundana. Acabou dando o paletó branco para ele. Ele pegou, numa noite, estava indo para um lugar de promoção de infidelidade conjugal, essas coisas. Você está entendendo, né? Depois o pastor Purim também passa por um monte de coisa que vai ficar faltando aqui para acabar de... Então, esses lugares que
produzem assim separação de família, tal, encontra muita gente lá, gente diferente que aceita qualquer coisa, que recebe dinheiro para aceitar qualquer coisa. Está entendendo, né? Pois é. E também ia passar lá no lugar onde ele prestava cultos a espíritos e tudo. Ele pegou e vestiu o paletó branco que o pai do pastor Márcio deu. Foi todo garboso, andando na rua. Quando chegou no meio do caminho, irmãos, ele olhou para o paletó. E o pai do pastor Márcio era chamado de Valadão. Então ele disse assim: o Valadão não levaria esse paletó para esse lugar que eu estou indo. O Valadão não entraria no lugar que para onde eu estou indo. O Valadão não faria isso que eu vou fazer. Para onde que o Valadão iria agora? Ele iria para uma igreja. Quer saber de uma coisa? Eu vou entrar numa igreja. Entrou numa igreja com paletó. Entregou a vida a Jesus naquela noite, irmãos. Nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais. Sabe por quê? Porque Deus usa o que Ele quiser. Eu ouvi um testemunho de uma jovem chinesa que trabalhou na casa de missionários americanos durante muitos anos. Ela disse que a vida dela inteira ela era resistente a Jesus. Ela aceitou a Cristo num fim de tarde, no final do seu trabalho. Ela foi liberada para ir embora. Estava chovendo, choveu. E ela tinha uma bicicleta com a qual ela ia embora para casa. A bicicleta estava estacionada lá de fora e a bicicleta pegou chuva, o cilindro da bicicleta ficou todo molhado. E o missionário, conversando com a esposa, se despedindo dela, disse: espera um pouquinho, minha filha. Chegou perto da bicicleta, estava com a camisa do lado de dentro da calça, como está a minha, tirou a camisa e limpou o cilindro da bicicleta com a própria camisa. Ela disse: na hora que eu vi aquela cena daquele homem tirando a própria camisa e sujando a camisa para que eu pudesse ir limpa, eu entreguei minha vida a Cristo, porque na minha família homem nenhum fazia nenhum gesto que fosse de solidariedade, de ajuda à mulher. Nenhuma. Nem a minha mãe, nem as minhas irmãs, nem nenhuma de nós, minhas tias. Homem não fazia nada para a mulher. Quando ele tirou a camisa e limpou o cilindro, Deus tocou no meu coração. Irmãos, Deus usa quem e o que Ele quiser. Eu ouvi uma história, contei uma vez na igreja, o pastor, quando eu acabei de contar, ele disse: essa não. Essa não é possível. Vou contar para os irmãos aqui. Amâncio Soares. Amâncio Soares estava bebendo horrivelmente. Amâncio Soares sai cambaleando num domingo à noite do bar e vai embora tentando achar a casa dele. Interessante é que os bêbados costumam encontrar a casa, né? Tem dia que nós não encontramos a nossa, nós vamos parar em outro lugar. E já vai Amâncio Soares trocando as pernas e passa em frente a uma igreja. Finalzinho de culto naquela igreja e o coro está cantando: manso e suave, Jesus convidando. Aí diz: vem já, alma cansada, vem já. Está sendo gravado, meu Deus do céu. E já vai o Amâncio Soares. E ele está ouvindo: Amâncio Soares, Jesus convidando, chama por ti, por mim, vem já. Meu pastor, que não mentia, me contou essa história e disse que conheceu o Amâncio Soares, diácono de uma igreja. Entrou tonto pelo meio do culto, o coro cantando manso e suave, e ele entendendo Amâncio Soares.
Chegou lá na frente, o pastor não estava fazendo, não tinha feito ainda o apelo, parece que estava naquele final, mas a Amanda Soares entrou do jeito que estava, parou na frente do pastor com a mão para o alto, que ele tinha visto numa igreja a pessoa fazer aquilo. Ninguém estava entendendo nada, mas Deus estava transformando a vida do Amâncio Soares. Irmãos, Deus usa o que quiser, um gesto, uma coisa. Eu estou lembrando de tantas histórias aqui que o tempo não permite, porque senão o pastor vai chegar lá no sepultamento e vai dizer, por conta do pastor João Emílio, que ficou com muita liberdade lá na nossa igreja. Irmãos, mas aquela menina apontou o caminho para Deus. Ela disse, olha, Naamã, lá na minha terra tem um homem, ele pode orar, e Deus vai agir. Você quer ser uma pessoa livre de mágoas? Você quer ser uma pessoa que aponta para Deus, uma pessoa missionária? Você quer ser uma pessoa cheia de fé? Você pode ser o avesso disso. Você pode optar, eu quero ser uma pessoa sem fé. Quando bater a sua porta a necessidade do sobrenatural, você não tem recurso. Não tem. Quando o psicólogo te disser que não adianta, você não terá esperanças. Quando o remédio não funcionar, você não terá esperanças. Quando você tiver tudo e o vazio continuar alojado na sua alma, você não terá esperanças. Porque você vai acreditar naquilo que é palpável, no dinheiro. Quando você estiver dentro de um apartamento que qualquer pessoa sonharia em morar, e você já estiver morando ali, mas o buraco na alma continuar, você não terá esperanças. Quando você mudar para um lugar melhor e continuar sendo a mesma pessoa, com as mesmas carências, não haverá esperança. Quando um filho, uma filha, o esposo ou a esposa escolher um caminho que você não tem como controlar seu coração, você não tem como intervir na decisão, você não terá esperança, porque você não tem fé. Você não acredita que Deus vai agir, você só acredita naquilo que o dinheiro pode comprar, naquilo que o mundo pode fazer, naquilo que os remédios fazem, naquilo que o dinheiro compra, mas nós queremos coisas que o dinheiro não compra. Nós queremos as bênçãos contáveis, mas nós queremos mais ainda as incontáveis. Aquilo que não dá para contar. Dá para contar, meus irmãos? Uma vida transformada por Jesus? Não. Uma menina. Pessoal, mudando de canal para encerrar. Deus pode usar a vida de uma menininha escrava. De uma menininha que ninguém acreditava nela, mas Deus fez uma família acreditar. Vocês sabem que Papai do Céu, Deus pode usar vocês aqui para abençoar o pai e a mãe? Deus pode usar vocês aqui para levar um pai, uma mãe até Jesus? Irmãos, o que eu tenho visto de gente que foi para a igreja por causa dos filhos, o que eu tenho visto, um menininho de nossa igreja, na época, hoje é um rapaz, tinha 7 anos. O pai e a mãe, após um culto, uma briga dentro de casa. Aquele menino chegou e falou assim: gente, parem! Nós acabamos de sair da igreja. O pai tomou aquele choque. O menino virou para o pai e disse assim: pai, o senhor tem que amar minha mãe. Virou para a mãe e disse assim: mãe, a senhora tem que respeitar o meu pai. Olha que coisa, irmãos. O menino tirou lá da Bíblia. Porque o que mais o homem quer é ser respeitado. E o que mais a mulher quer é ser amada. O menino disse aquilo. O pai me confessou: pastor, eu tenho que mudar minha vida. Uma menina de nossa igreja começou a querer levar a mãe, querer levar a mãe, querer levar a mãe. A mãe resistente, um dia ela aceitou ir. Hoje, meus irmãos, eu batizei a família, hoje assim, já batizei a família toda.
Deus usa pessoas cheias de fé, livres. Talvez o que você precisa hoje é se tornar livre. Seu coração está com alguma mágoa, algum rancor, você ficou preso a você mesmo. Só Deus, irmãos, nos livra de nós mesmos. Só Deus. Eu vou repetir isso. Só Deus nos livra de nós mesmos. Coisa triste é ficarmos entregues a nós mesmos. Mas Deus quer fazer uma obra na vida de outras pessoas e da sua vida também. Queria convidar você para nós orarmos daqui a pouco. Nós vamos ter a celebração da ceia. Mas você não pode entrar agora no momento da ceia, talvez com o coração do jeito que está. Eu tenho visto, irmãos, pessoas saindo das igrejas na hora da celebração da ceia, porque a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e come e beba do pão. E quem come indignamente, come para a sua própria destruição. E diz o texto bíblico que por isso alguns já até partiram, já morreram. Por quê? Por falta de discernimento espiritual, de alguma maneira, a vida espiritual afetou a vida física e a pessoa acabou morrendo. Mas eu queria fazer um trato com você aqui agora. Nós vamos orar. Você participar da celebração da ceia. Sim, examine-se o homem a si mesmo, mas depois come e beba, liberta. Primeira coisa, se você precisa se libertar de algum sentimento que aprisiona a sua vida, alguém que lhe fez mal, alguém que disse alguma coisa, e às vezes é uma bobagem, meu irmão. Uma menina de nossa igreja me contou que saindo do culto, ela disse: pastor, o culto estava tão bom, parecia que o senhor estava pregando só para mim, parecia que eu era a única pessoa e que o senhor tinha vigiado a minha semana toda, e o senhor falava tudo o que eu precisava ouvir. Quando nós cantamos aquele cântico no final, eu tive a sensação de que a igreja podia ser arrebatada. Quando eu saí, comecei a descer as escadas do templo, uma irmã da igreja olhou para mim e disse assim, ela me contou com a irmã: minha filha, mas você está gorda igual sua mãe. Ela esqueceu o culto, esqueceu palavra, esqueceu o hino, esqueceu tudo. Ela era a única da casa que tinha ido ao culto aquele dia. Ela já chegou em casa contando para todo mundo. Ficou todo mundo magoado, todo mundo chateado. Meu irmão, nosso coração, pessoas falando embora da igreja porque não teve uma oportunidade para cantar. Pessoas falando embora da igreja porque a igreja decidiu colocar uma escada e não uma outra coisa. Pessoas falando embora da igreja, estou decepcionado com a igreja porque por causa disso ou por causa daquilo. Meu irmão, não tem vergonha disso não, meu irmão. Meu irmão, eu vou repetir a pergunta em nome de Jesus, respeitosamente. Você não tem vergonha desse tipo de pensamento? Falando dentro de casa essas coisas perto dos filhos? Meu irmão, o irmão não tem juízo, não tem noção da realidade. O que é isso? Ficar preso e aprisionar a família em torno de uma coisa dessas. Se liberte. O pastor Guilhermino Cunha, que pastoreou ou ainda pastoreia, não sei, porque estava aposentando já, a Catedral Presbiteriana, um dia encontrou no centro do Rio uma irmã. Irmã está sumida, o que houve? Pastor, não tive mais coragem de voltar à igreja. Ela disse: reverendo, aquele dia de manhã, que o senhor apontou o dedo na minha direção e disse: raça de víboras. Irmãos, como a pessoa permite que Satanás faça um ninho desse tamanho na sua própria cabeça? Como a pessoa permite uma coisa dessas? Se liberte. Existem coisas novas para a sua vida, coisas maravilhosas, coisas virtuosas. Existe fruto novo, cheiro de coisa nova, novidade de vida, uma água nova nesse poço. Existe uma chuva nova de Deus, existe algo verde de Deus,
algo renovador, cheio de esperança. E eu quero orar com você nessa manhã, que quer ser uma pessoa cheia de fé, livre e missionária, como foi aquela menina, porque Deus vai usar a sua vida. E se você também está aqui nessa manhã e quer entregar a sua vida a Cristo, essa é a hora. Não sei como é que você veio parar aqui no culto dessa manhã, talvez convidado por alguém, mas o fato é que ninguém está aqui por acaso, e essa manhã não pode ser mais uma manhã só, ela tem que ser a manhã da sua virada, do seu retorno, a virada da sua vida, o momento novo de entregar a vida a Cristo e ser uma pessoa nova, porque você sabe que você pode dizer assim: eu nasci assim, mas eu quero lhe dar uma boa notícia: em Cristo você pode nascer de novo. Em Cristo há uma nova vida. Adolescentes aqui que podem entregar suas vidas a Jesus nessa manhã, crianças, homens, mulheres, jovens, pessoas idosas, e eu quero orar com você. Em primeiro lugar, feche os seus olhos. Você que deseja pedir: Senhor Deus, eu quero ser uma pessoa livre de mágoas, uma pessoa cheia de fé, uma pessoa missionária, como foi aquela menina. Apesar de qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida, você que já é membro da igreja, levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar daqui a pouquinho. Eu quero, pastor, ora por mim, eu quero ser isso tudo aí. Pode levantar a mão. Não, irmãos, olha para mim aqui, abre os olhos. Deixa eu fazer um pedido. Vamos levantar a mão igual gente crente levanta. Que às vezes a gente levanta a mão, parece que está com vergonha. Você que quer: Senhor, eu quero ser uma pessoa cheia de fé, livre de mágoas, e um instrumento nas tuas mãos, uma pessoa missionária. Levante a sua mão agora, eu quero orar por você, para a sua vida, que Deus te abençoe, para Deus abençoar a sua casa, a sua família, te usar onde você estiver. Talvez você está com a mão levantada agora, tem um grande desafio de se liberar de alguma coisa que lhe pesa muito. Pode abaixar sua mão agora. Senhor Deus e Pai, nós pedimos agora por cada mão erguida, por cada vida. Pedimos, Senhor Deus, o Teu agir e o Teu fluir. E pedimos, Senhor Deus, uma vida livre. Uma vida, Senhor Deus, cheia de fé, de esperança. E usa-nos para a glória do Teu nome. Que pessoas encontrem a Cristo. Te peço em nome de Jesus. Amém. Agora ainda um momento de oração. Fique com seus olhos fechados, por gentileza, se você quiser. Se você está aqui nessa manhã e já foi membro de alguma igreja, talvez até mesmo dessa igreja, por algum motivo você se afastou do Evangelho, eu quero lhe convidar para retornar nessa manhã. Vai ser uma manhã de tanta felicidade para você, para a vida dessa igreja. Uma manhã do retorno ao lar, o retorno à casa do Pai. Você que já cantou os louvores, que saudade que o Senhor Deus tem de ouvi-la, de ouvi-lo cantando os louvores, sendo uma bênção. E eu quero convidar você nessa manhã para poder retornar para Jesus, para se reconciliar. E você que nunca tomou uma decisão assim pública e quer nessa manhã entregar sua vida a Cristo, levanta a sua mão agora onde você está. Deus abençoe, querida. Quem mais deseja? Pode levantar a sua mão. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe ali atrás. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais deseja entregar a vida a Cristo? Guilherme, de novo, que Deus te abençoe. É o Guilherme? É o Guilherme? Deus te abençoe, Guilherme. Quem mais deseja tomar uma decisão por Jesus ou reconciliar-se com Ele? Deus te abençoe, querida, pode abaixar sua mão. Deus abençoe você da cabeça aos pés. Deus abençoe sua família, sua casa, tudo que tem a ver com a sua vida. Há mais alguém que deseja tomar uma decisão? Deus abençoe ali. Deus abençoe aqui. Deus abençoe vocês três. Está tudo tão bonitinho ali que parece tudo irmão. Deus abençoe. E são mesmo, tudo irmão em Jesus. Quem mais? Alguém mais deseja tomar uma decisão ou de reconciliar-se com Jesus ou entregar a vida a Cristo nessa manhã? Pode levantar a sua mão. Nós vamos ficar em pé agora. Deus abençoe as meninas ali, viu? Deus abençoe.
Vamos ficar em pé. Pastor Purim, nós podemos cantar e eu convidar esse pessoal para vir aqui à frente? Podemos? Nós vamos cantar a música mais linda que tiver aí, meu irmão. A mais linda, porque é um momento maravilhoso. Eu quero convidar você que levantou a sua mão para sair do seu lugar e vir aqui à frente agora, porque nós queremos te receber. Eu estou me sentindo agora como se fosse membro aqui da igreja, pastor auxiliar do pastor Purim. Então eu quero receber você aqui na nossa igreja. Pode sair do seu lugar e vir aqui agora, enquanto nós cantamos. Quem levantou a mão, pode vir aqui. Se você está na galeria, pode descer. Ah, pastor, eu estou morrendo de vergonha de ir aí. Não é para morrer de vergonha, não. É para viver de felicidade. Então, se quiser vir, pode vir. Pode chegar até aqui. Você que quer retornar para Jesus ou entregar a vida a Cristo, pode vir enquanto cantamos. Graças dou ao meu Pai pelo preço. Pode vir em nome de Jesus. Sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças dou ao meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo é
orar, fechar os olhos. Senhor Deus e Pai, abençoa cada vida aqui. Senhor, e nós pedimos que o Senhor marque este dia e que ele, Senhor Deus, represente o dia de uma mudança definitiva, real, concreta. Senhor, abençoa a igreja do Meia, abençoa o pastor Purim, sua esposa, filha, envolva a sua vida, Senhor Deus, com a tua mão bondosa. Te peço, Senhor, que sobre a vida dessa igreja, o Senhor abra as janelas dos céus, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Algo importante que se vê aqui à frente, os diáconos podem vir se posicionando para nós celebrarmos a ceia. O que se vê aqui, o que eu vi, junto dos nossos pequeninos, que pelo visto entenderam a mensagem, ver algumas mães e alguns pais junto deles aqui, assumindo responsabilidades, ou seja, o primeiro discípulo da sua vida são seus filhos. Eles precisam olhar para você e verem você um exemplo genuíno e autêntico de Jesus. Como eu fiquei emocionado ali ao ver que junto com as crianças vieram pais, depois vieram mães abraçá-los. E eu quero que em nome de Jesus que esses pais sim ajudem seus filhos a crescerem no conhecimento de Cristo. Vamos sentar à mesa do Senhor agora, usufruindo desta liberdade a qual fomos desafiados a viver pelo pastor João Emílio, e celebrar a comunhão, celebrar a alegria da vida que temos em Jesus, de ser igreja, de fazermos parte do corpo de Jesus,